Sua carreira começa com a gravação das composições, realizada de forma artesanal, intimista e despretensiosa. As 7 canções gravadas formariam o disco Pearl, e o sucesso veio. Anos depois, em 2017, com mais de 40 milhões de visualizações do videoclipe de Quando Bate Aquela Saudade, parte para o clássico desafio de gravar o segundo disco. Na sequência, o lançamento de Casas. E com todos os méritos, o sucesso se mantém. Hoje eu recebo o cantor, compositor, músico e também roteirista, né? Rubel, para um bate-papo muito intimista, como são as suas canções, para falar dessa trajetória, do sucesso da sua carreira e também do seu mais recente trabalho, que é Casas. Rubel, seja muito bem-vindo ao Som do Vinil. Muito obrigado. Que belíssima introdução essa. Eu sou fã do programa. Eu estou realmente muito honrado de ter sido convidado. Eu já assisti a muitos programas e eu ficava pensando, será que algum dia eu serei convidado? E aqui estou. Eu estou realmente muito honrado. Seja muito bem-vindo. Eu caprichei na introdução, lembrando que você estudou cinema e atualmente também trabalha como roteirista. Trabalho. Nesse momento específico, eu estou trabalhando com Lady Night. Eu sou roteirista do programa da Tata Werneck de entrevistas e Sim. escrevo roteiros de clipes e planejo escrever roteiros de séries, mas isso é uma coisa que ainda está bem embrionária, mas eu nunca larguei o cinema, nem quero largar nunca. Não tampa o ouvido da plateia se eu desafinar. Não cala minha boca se eu amar demais. Não fecha minha janela pra não serenar. Não apara minha queda pra eu não me esfolar. Casquinha no joelho sai no mês que vem. Deixa. Como é que ficou a vida depois que a pandemia chegou, em março de 2020? Ficou estranha para mim, acho que para todos os brasileiros, acho que para todos os seres humanos do planeta. E foi um momento de reavaliação de tudo, né? Eu acho que muita gente passou por esse processo e eu passei muito por isso. Eu já planejava fazer uma pausa na minha carreira, porque seria o momento que eu encerrei a turnê do Casas no comecinho de 2018 e eu já planejava ficar em casa, já planejava me recolher para escrever o disco novo. Tem sido muito importante para reavaliar o que eu quero da minha vida e por que eu quero fazer música e que tipo de canção eu quero fazer. E venho pensando muito na questão de geração, do que é essa suposta nova geração da música brasileira, que por alguns é chamado de nova MPB. E eu acho que já tem um movimento não articulado conscientemente, e eu sinto que talvez agora seja o momento da gente conscientemente se articular, sabe? Da gente compor junto, da gente pensar junto para onde a gente quer levar a música, que eu acho que essa nova música MPB, ela tá muito calcada no romance, né? Ela tem muitas temáticas românticas e tem muitas temáticas de autodescoberta, mas ela é toda autocentrada. Isso é uma crítica a nós todos, inclusive a minha própria música. E eu fico pensando muito no que dá pra gente falar além disso, porque é muito lindo falar de amor, mas tem tanta coisa. Mas não seria essa uma das principais qualidades da sua música? Falar de como você vê a sua intimidade de uma forma extremamente transparente e sincera? Não é uma grande qualidade do seu trabalho e de outros nomes da sua geração? Provavelmente sim. Eu acho que isso, sem dúvida, é uma tônica do meu trabalho, é uma tônica do trabalho do Tim Bernardes, da Vitória, do Silva, do Cícero, de tantos primos, parceiros, amigos queridos. E sim, eu acho que isso é muito lindo e é muito forte quando você escreve sobre um sentimento, sobre uma coisa que é muito particular e aquilo consegue se traduzir para milhares de pessoas, porque aquela música deixa de ser sobre a sua história particular, sobre o seu término de namoro, sobre o seu pé na bunda, sobre o seu encantamento, e vira sobre um outro pé na bunda, sobre um outro encantamento. Esse movimento é muito mágico. Essa autocrítica está mais no sentido de não é minimizar o que já foi feito e o que está sendo feito, mas é uma tentativa de expansão e de alargamento das nossas possibilidades como geração, para que, acho que acima de tudo, a gente consiga fazer uma representação mais fiel ao que é o Brasil de 2020, que é violento, que é dividido. Eu acho que esse tipo de candura é distante do tamanho da violência que é o Brasil hoje. Vamos ficar por aqui por enquanto, porque esse tema está muito bom, Rubel. Essa nova
turma da MPB? Silva, Tim Bernardes, o Terno, quem mais mesmo você citou? Desculpe. Tem Ana Vitória, Cícero. Cícero. Uhum. Tem mais gente, Castelo Branco, Mamundi. Mamundi. Ok. Tem o Maglore, que é uma banda incrível. Sim. Tem o Zé Ibarra, tem a Júlia Mestre, que é bem nova e está começando agora também. Tem os Gilsons, que toda essa galera tem uma afinidade muito grande, eu acho, de estética e de tema. A gente cresceu justamente no momento da redemocratização do Brasil. Então a gente pegou um momento político muito brando e muito esperançoso. Eu acho que agora a gente está voltando a enfrentar um momento muito crítico. Então eu acho que os próximos anos a cultura vai refletir isso de uma forma inevitável. Eu estou tentando fazer esse movimento conscientemente para o próximo disco, mas eu acho que isso vai vir. Não dá mais para a gente não olhar para isso, não dá mais para a gente não falar sobre isso. Pode ser que a gente acorde fartos deu. E não é à toa que eu tô com o boné do Racionais, porque eu acho que o hip hop nos últimos 30 anos foi o movimento que mais me tocou e eu acho que é o movimento musical que mais conseguiu abordar tudo isso que a gente está falando, que é falar sobre a realidade brasileira, a realidade social, a realidade política. E eu acho que o hip hop está na vanguarda da música nos últimos 20, 30 anos, sem dúvida. Em 2011, você viajou para os Estados Unidos para estudar cinema na Universidade do Texas. Queria que você falasse um pouco desse projeto de vida que você tinha na época, de trabalhar na indústria mais poderosa do planeta quando a gente pensa no ramo do entretenimento. Então, quando eu tinha 18 anos, que eu tinha que escolher uma profissão, eu não cogitava escolher música, porque eu achava que era impossível. Fui estudar cinema na PUC, no terceiro ano, mais ou menos, eu fiz esse intercâmbio para a Austin, porque eu imaginava que seria importante estudar cinema nos Estados Unidos, que é onde a indústria está mais consolidada. Quando eu cheguei lá, eu não encontrei uma faculdade de cinema. Muito mais do que isso, eu encontrei uma cidade que era muito musical e que preservava um pouco do espírito hippie dos anos 70. Uma essência de liberdade, de transgressão, de esquisitice mesmo, de criatividade. E foi isso que mais me arrebatou, porque eu acho que isso abriu uma porta para eu me permitir fazer o que eu queria fazer. Lá eu tive coragem de falar, eu vou gravar um disco. Eu tive coragem de cantar, porque eu não cantava no Rio, eu tinha vergonha. Lá eu tive coragem de compor. E eu morei numa casa que era uma república com 100 pessoas, que deu o nome do disco, a república se chamava Pearl. E tinham muitos músicos lá. Então, exatamente. Que é tão lindo ver o disco no vinil. E lá eu descobri músicos que tinham as mesmas influências que eu, que era o folk americano, especialmente naquele momento. Eu acho que isso, todo esse ambiente transgressor, e essa casa era uma casa construída nos anos 70, na época do movimento hippie, ela preservava, as pessoas andavam peladas na casa, as festas eram insanas. Talvez se não fosse esse ambiente, eu não tivesse tido coragem. Ele é um disco muito livre mesmo. Sim. E aí foi isso, eu fui estudar cinema e acabei voltando com um disco. O que eu queria com o Pearl era isso, eu queria que quando eu ouvisse aquele disco 15 anos depois, eu sentisse a essência do que eu estava vivendo naquele momento. Enfim, eu acho que de alguma forma eu consegui esse objetivo, porque quando eu ouço, e acho que por isso que ele chegou até as pessoas, ele não é tão bem cantado, ele não é tão bem gravado, as músicas têm coisas esquisitas, mas ele é verdadeiro. Tem o verde do mar, tem o branco do concreto, tem o céu. Tem o balanço da rede, tem o cheiro do verde, tem a calma. E tem a moça que grita porque não quer dormir pra poder amar de novo. Como é que foi esse processo de composição? Como é que você sai do zero e compõe o repertório do seu primeiro disco, Pearl? É difícil descrever o processo de composição porque depois que ele acontece é quase que um apagão.
fica uma coisa meio nublada. Eu não sei exatamente o que aconteceu ali, porque eu não via minha família há muito tempo. Eu tinha acabado de terminar um namoro, eu estava longe do meu sobrinho, que foi o que gerou bem. Eu estava tendo muitas descobertas de como eu queria viver a vida, que foi o que gerou o Velho Mar. Então, eu estava muito à flor da pele ali. Eu acho que foi um momento que eu entendi quem eu era, pelo menos naquele momento. Era tudo muito vivo e eu acho que foi inevitável que aquilo saísse na forma de canção. Montei um estúdiozinho na biblioteca da casa, que era um lugar que estava vazio. Passei um mês estudando, testando os microfones, testando o compressor, testando o amplificador. Eu não sei, eu queria ter de novo esse nível de desprendimento, porque eu gravei em 3 noites esse disco. Ele é quase que um ao vivo, sabe? Travou? Não. Acho que não. Eu estava numa sala, a gente passava a noite bebendo cerveja, chegava alguém da rua, falava, vou gravar um banjo. Aí chegava o outro, deixa eu gravar uma sanfona. Eu terminei o disco na madrugada, no dia seguinte eu peguei o avião e voltei pro Brasil. O disco ele é pequeno, ele tem 7 canções, o que a gente chamaria de EP, né? Um mini LP. Uhum. E aí acontece o sucesso, eu diria até um termo mais forte, o triunfo de quando bate aquela saudade, cujo videoclipe atingiu até agora, eu chequei ontem, nesse momento aqui da gravação do nosso bate-papo, está em 47 milhões de visualizações no YouTube. Só isso. É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira logo a roupa. Esquece o que não importa. Nem vamos conversar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco. Quero te ver no altar. O que eu gosto muito nessa história é que esse sucesso não foi rápido. De 2013 a 2015 não aconteceu nada com esse disco. Eu fiz show em 2014 para 20 pessoas, que eram todos meus amigos, mesmo assim. E a imprensa ignorou completamente esse disco. E eu acreditava nele, eu falava, eu só vou lançar um disco novo quando eu sentir que o ciclo desse disco se fechou, que foi no Circo Voador. Só faço um sonho que evapora ao despertar. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Você teve que trocar de quarto aí na casa onde você está, né? Pois é, tempos de quarentena, a internet não funcionava bem naquele quarto. Aqui Faz parte do nosso formato. Que não estranho o fato de você ter começado num ambiente e estar continuando esse bate-papo aqui. É o mesmo dia, são as mesmas pessoas. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Em 2017, você é contemplado pelo edital da Natura. Você foi escolhido por votação popular para o financiamento do seu próximo trabalho. Isso certamente foi consequência do sucesso do disco e dos seus shows do Pearl. Não foi isso? Foi isso. Ali naquele momento, no finalzinho de 2017, eu já tinha uma base de fãs razoavelmente consolidada. Eu não estava muito longe do mainstream ainda, mas acho que no cenário independente já tinha um espaço bacana. E essas pessoas votaram arduamente no edital da Natura, que viabilizou o Casas, sem o qual não teria existido o disco. Sem o qual não estaríamos agora nessa entrevista. Antes da gente entrar, dissecar o Casas, né? Tem uma declaração muito interessante
sobre o desafio que é fazer o segundo disco. E sobre isso você disse o seguinte, entrevista de época: tinha muito receio sobre esse mito do segundo disco, de ser, de alguma forma, um trabalho que define a carreira de muitos artistas para melhor ou para pior. Então eu trabalhei obsessivamente para que ele estivesse à altura do primeiro e que, ao mesmo tempo, levasse a música para um outro lugar, que não fosse uma tentativa de me repetir. Como é que foi esse processo? Foi um processo enlouquecedor, muito por causa disso. Eu tinha muito medo do segundo disco. E é muito difícil você fazer uma mudança radical, não foi radical, mas uma mudança considerável sem perder o seu público. Porque ele não era mais um disco voz e violão. Ele não era mais esse lugar de intimidade, de um disco simples e artesanal. Ele era um disco de produção. Então foi muito louco, assim, tinha músicas, Partilhar, por exemplo, é uma música que eu regravei 15 vezes, e até chegar no resultado final. Mas cheguei. O disco está aqui, nós estamos aqui. Vamos fazer um paralelo entre a versão do disco e a versão que você fez depois e o clipe? Sim. A versão do disco era uma busca dessa estética próxima do hip hop. E aí, 2 anos depois, que foi quando eu fiz o clipe, eu já tinha essa relação muito próxima com a Ana Vitória, a gente tinha uma vontade de lançar uma música juntos, e elas já tinham me pedido para regravar Partilhar. E eu pensei, já que eu demorei tanto tempo para lançar o clipe dessa música, por que não lançar o clipe de uma versão inédita com elas? E eu pensei em fazer uma versão que juntasse a essência do primeiro disco delas, que é um disco também folk, só que mais voltado para o pop, com a essência do Pearl, que é calcada no violão. Se você reparar, a versão original do Casas não tem violão, e a base da segunda versão do clipe é toda calcada no violão. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o resultado chegou exatamente nesse lugar, que mistura um pouco de folk, mistura um pouco de pop, e mistura um pouquinho, que muita gente perde, mas um pouquinho do R&B, hip hop tem em algum lugar ali no baixo, na bateria e no teclado. E chamei a Marina Rui Barbosa para fazer o clipe, que é uma grande atriz, uma pessoa que gostava muito dessa música. E foi um momento que eu senti que seria importante fazer uma abertura maior para o mainstream mesmo, de levar a música para mais gente. E eu sabia que o apoio, tanto da Ana Vitória quanto da Marina, me ajudariam a fazer esse movimento de tirar o meu trabalho de um lugar nichado e levar para a Dona Maria do Piauí, porque eu quero que ela escute essa música também. Eu acho que é importante e é bonito esse cruzamento do mainstream com o alternativo. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e num instante de saudade e dor eu chego pra dizer... Você escreveu o roteiro e dirigiu esse clipe. Como é que foi essa experiência? Foi maravilhoso. Eu acho que esse foi o primeiro momento em que eu realmente juntei o cinema e a música de forma integral. Porque o clipe de Quando Bate Aquela Saudade, ele é um clipe, ele não é uma cena. E o clipe de Partilhar, eu queria... Toda a abordagem dele, desde o roteiro até a filmagem, era como se a gente estivesse fazendo um curta-metragem mesmo. Então ele é dialogado e ele foi muito o que eu mais gosto nesse projeto é que ele parte de uma experiência formal muito arriscada, que é fazer um clipe todo de diálogo que você não ouve o que os atores estão falando, em que você tem que acompanhar 2 textos em paralelo, o texto da letra da música, que tem muita palavra, o texto que está sendo dito pelos atores. E eu pensava, será que isso dá certo? Será que a gente consegue absorver 2 conteúdos ao mesmo tempo? Ele partiu dessa vontade, que é um experimento formal mesmo. Só que aí você junta um experimento formal, esquisito e alternativo com uma das maiores atrizes do país, com uma das duplas mais populares do país. E eu acho muito louco esse cruzamento das coisas e essa fluidez das barreiras, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele é muito popular, ele guarda esse resquício de uma pesquisa, sabe? Uma pesquisa de forma. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver.
E só para complementar um pouco do que você falou antes, eu fiz uma viagem, não sei se a gente está sem tempo, mas eu vou tentar ser breve. Eu fiz uma viagem para a Bahia, o interior da Bahia, uma cidade com 500 pessoas chamada Mucugê, onde eu passei um mês. E lá eu conheci uma cidade que é muito mais próxima da grande maioria das cidades brasileiras do que a Zona Sul carioca ou do que Pinheiros, em São Paulo. Ali eu pensei, eu estou mais em contato com o que é a maioria dos brasileiros. E lá não se ouve música indie, lá não se ouve o que está no nicho do Spotify ou do YouTube. Lá se ouve muito que está tocando na rádio, que está tocando na Globo, que está tocando nas grandes paradas. E eu pensei, caramba, que ilusão que é. Quando a gente fica na nossa bolha, a gente acha que está comunicando com todo mundo e não está. E essa viagem me despertou muito essa vontade de fazer uma música que tivesse um lançamento mais expressivo. Falando do disco aqui ainda, olha, você disse, acho que Mantra é a faixa que melhor resume o álbum. Ela tem muito da canção, da palavra, e uma história doce, quase uma reza. E a participação do nosso querido Emicida, né? Meu truta, somos poeira das estrelas, nada além, frutos do acaso, soltos no tempo como nuvens, luzes que cortam horizontes quando surgem, ciclos que fecham, saca assim como tu vens. Você gravou isso? Essa música sintetizou toda a busca do disco, que era essa união da MPB com o hip hop. Porque ela é uma canção, mas ela tem uma produção que se assemelha muito. A bateria dela vem do boom bap, né, que é o gênero do hip hop dos anos 90, e ela tem a participação do Emicida, que faz tudo isso ganhar sentido, porque eu pensava, eu só posso fazer um disco que incorpora elementos do hip hop se eu tiver, de alguma forma, a participação e o aval das pessoas que pertencem a esse universo. Sim. Não me sinto com propriedade para fazer isso. É a minha preferida do disco por causa disso. Ela é o momento em que o disco se concretiza, o conceito do disco acontece. Isso acontece também aqui na faixa Xiste, né? Com letra do Rincon Sapiência, outro grande nome do hip hop brasileiro, né? Como é que foi? Essa música ela é a mais diretamente relacionada ao hip hop do disco, mais do que Mantra, até porque ela não é nenhuma canção. Ela partiu de um beat de hip hop. Eu levei até o Rincon, ele topou e ele sugeriu que a gente fizesse uma música celebrativa, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Que eu me sentia bobo falando de alegria, sabe? E eu pensei, que loucura, cara. Como é que eu tenho vergonha da alegria, sabe? Parece que ela é um sentimento menor do que a tristeza ou a melancolia. Eu falei, isso é uma estupidez. E aí a letra virou justamente sobre isso. Ela é uma disputa da dor com o riso, para as duas entenderem qual é o sentimento mais nobre. A dor ligou pro riso pra ver quem valia um pouco mais. E a dor zombou do riso por nunca fazer ninguém chorar. Esse desejo de tornar a sua música mais popular, ele deu certo, né? Porque você acabou trabalhando e recebendo convites para novos projetos e participações com pessoas que nós amamos, como, por exemplo, Gal, Adriana Calcanhoto. Vou falar dessas experiências. Sim. Isso é uma honra muito grande. A Adriana Calcanhoto eu conheci no programa Por Acaso, do Zé Maclini, e a gente teve uma afinidade espontânea e imediata muito grande. E ela foi muito generosa comigo, ela me ensinou muita coisa, e a gente teve um contato muito próximo, assim, de cara. E aí surgiu, eu quis fazer uma música que homenageasse ela, homenageasse a carreira dela, homenageasse essa história tão forte que ela já construiu na música. E fiz uma música tentando me colocar um pouco no lugar dela, assim, pegar um pouco da referência do Roberto Carlos, que é muito presente na obra dela, e entreguei essa música para ela. Ela adorou e topou gravar comigo. E foi um presente maravilhoso. Você me pergunta se pode beijar, meu amigo. Ora, você, minha amiga, é livre pra ir e vir como quiser. Se queres voar bem livre, bem solta, teu voo é lindo. Teve esse clipe em que a gente dá um beijo de 4 minutos e meio. Como é que foi isso? Dá para descrever?
A graça era um pouco essa, assim, era fazer aquele beijo que chega a ser incômodo de tão longo que ele é, e você acha que vai cortar para alguma coisa, não corta nunca. Eu queria que fosse um beijo meio feio, um beijo meio agressivo. E a Adriana super topou essa ideia, a gente gravou em um take e é o que está aí. E a Gal Costa foi uma outra surpresa da vida. A Fundição Progresso propôs que a gente fizesse esse encontro. A Gal topou, a gente fez um show juntos na Fundição, meu show, o show dela, e a gente cantou 2 músicas juntos, Coração Vagabundo e Baby. Baby foi gravado, eu nem imaginava que aquilo ia virar, mas deu muito certo, a gente lançou, e é surreal isso, é muito louco, porque a Gal, para mim, tá no Olimpo, sabe? Ela é uma das maiores do mundo. Sim. E lá tava eu com meu violão cantando do lado dela. Você não ficou nervoso, não? Não, eu tava tão feliz aquele dia que a felicidade foi maior que o nervosismo. Eu já tinha feito meu show tinha dado muito certo, tava limpo, sabe? E aí, quando eu entrei no palco com a Gal, eu já tava descalço, já tava, sabe? Já falei, cara, trabalhei tanto pra estar aqui, deixa eu curtir esse momento. Claro, claro. Baby, eu sei que é assim. Baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete. Meu querido Rubel, muitíssimo obrigado por essa entrevista remota, da nova realidade que a gente está vivendo, né? E aguardando seus próximos discos sendo lançados em vinil para você poder retornar aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite mesmo. Para mim é muito simbólico estar aqui, que é um lugar que eu admiro muito, que é um lugar que é um programa que respeita muito a música brasileira. E obrigado pelo carinho e atenção com que vocês tiveram com todas as minhas músicas e minha trajetória, esse trabalho de pesquisa profundo. Quando quiser, conte comigo. O Som do Vinil é a casa da música brasileira. Que fique bem claro isso aqui. Eu costumo dizer que a música brasileira é a maior música do mundo, é a música mais rica do mundo. Sim. Mesmo. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Até a próxima. Eu vou sambar novamente. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com partilha curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.